Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou a doutora Adriana Martinuz e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E o nosso tema de hoje vai ser sobre uma dúvida recorrente. Qual a quantidade de ácido hialurônico eu devo aplicar no meu paciente? Essa é uma das dúvidas que eu recebo diariamente e por isso hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para não errar na hora deste procedimento. Isso não significa que eu vou te dar uma tabela com dosagem, muito além disso, tá? Aqui você vai entender a diferença de volume de cada tipo de ácido hialurônico e dessa forma você vai avaliar cada caso clínico de forma correta. E isso é extremamente importante para você, profissional da saúde estética. Por quê? Porque desta forma você vai evitar resultados indesejados, né? Até possíveis intercorrências. Você vai melhorar os resultados nos seus pacientes, vai ter mais segurança no seu procedimento, não vai ter prejuízo com desperdícios de produto e, claro, que tudo isso vai te aproximar aos R$ 20.000 de faturamento. Uma das grandes dúvidas que assola as profissionais da estética, principalmente as iniciantes no injetável, é sobre a quantidade de ácido hialurônico que deve ser aplicada no paciente. E eu entendo que essa dúvida exista por falta de conhecimento do produto. E é claro que você precisa saber o quê? As características do produto para você saber qual é o volume que ele ocupa na derme. E é por isso que o nosso foco aqui nessa aula de hoje será conhecer essas características dos diferentes tipos de ácido hialurônico que nós temos no mercado, ok? E se você ainda é uma daquelas profissionais que vende o seu procedimento, né? Por dose, ou seja, 1 ml, 2 ml, eu te convido a ficar aqui até o final dessa aula e conhecer um novo conceito de avaliação e de venda do seu procedimento, tá bom? Então fica aqui comigo até o final. Primeiramente, eu quero te mostrar alguns erros que você pode estar cometendo ou até conheça alguma colega sua aí da estética que esteja cometendo esses erros. E se você atua dessa forma, você está muito longe de chegar aos 20k de faturamento por mês. Vamos ver aqui quais são os erros fatais que você pode estar cometendo e que você precisa realmente fugir deles? Primeiro, não ter noção do volume de produto na derme. Isso é importantíssimo, gente. O volume que aquele produto vai provocar na pele. Segundo, não conhecer o efeito do produto na pele, como que ele se comporta depois de depositado. 3, não saber identificar a necessidade do seu paciente, ou seja, a real necessidade daquela disfunção. E 4, usar o mesmo ácido hialurônico para todos os procedimentos. Então, hoje você vai aprender aqui as diferenças desse produto e as diferenças também das disfunções, e eu vou mostrar para você a questão de volume desses produtos dentro da pele, ok? Vamos lá? Você já está pronta? Então, pega aquele caderno lá de anotações, a sua caneta, a sua agenda, porque a gente já vai começar. Primeira coisa que você precisa saber: quais são as diferenças de cada tipo de ácido hialurônico? Diferença física e diferença reológica. Então, primeiramente, eu vou começar aqui falando sobre volumizadores e sobre preenchedores. Então, vamos lá? Começamos então com volumizadores cosméticos, né? Nós estamos vivendo no momento onde a gente tem muita variedade de ácido hialurônico no mercado. Então, quando eu falo de volumizadores, e normalmente nós chamamos de volumizadores cosméticos, eles são um ácido hialurônico que tem algumas características, algumas propriedades reológicas que precisam ser levado em conta. Primeira coisa, os volumizadores cosméticos, eles têm baixa ou nenhuma reticulação.
Tudo bem? Eles também não têm crosslinking, mas eles fazem o quê? Eles dobram de tamanho. Por isso que eles se chamam volumizadores. Então, é não reticulado, eles aumentam de tamanho depois de introduzido na derme, ele estimula o ácido hialurônico endógeno e ele é considerado um tratamento. E como todo bom tratamento, né, ele tem o quê? Evolução. Então, quanto mais sessões você fizer, melhores resultados você tem. Esse tipo de volumizadores, nós aplicamos, o paciente tem um volume momentâneo, mas com o passar dos dias e das semanas, esse volume vai diminuindo, justamente porque esse volumizador não tem reticulação e não tem crosslinking, que são as propriedades reológicas que vão manter esse gel mais tempo ali naquele local. Por outro lado, ele tem o quê? Ele faz volume, ele dá volume, então ele dobra de tamanho. É dizer que quando você aplica, por exemplo, 0,2 desse produto, ele vai se transformar em 0,4. E isso você precisa estar muito atenta. Principalmente quando você vai aplicar este tipo de produto em uma região onde você tem ali, né, algum plexo vascular e que pode causar uma obstrução por edema. Então, eu vou dar um exemplo aqui, olha só. Vamos imaginar que eu vá aplicar aqui, olha, um volumizador na minha região de nasogeniano. Nós sabemos que para aplicar nesta região, o que eu preciso? Eu preciso ter uma zona de segurança aqui, olha, bem na asa do nariz, de mais ou menos meio a 1 centímetro. Então, imagine que eu aplique aqui um volumizador, que normalmente a gente aplica aqui uma dosagem mais baixa e esse volumizador dobra de tamanho. O que vai acontecer? Eu vou gerar aqui um volume muito grande. Este volume muito grande, por sua vez, pode comprimir a minha artéria facial. E aí eu posso começar a ter uma isquemia. Por mais que este volumizador ele vá baixar de volume nos próximos dias, a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma vez que você faz uma obstrução em uma artéria onde você tem um sangue que é rico em oxigênio, você pode gerar uma isquemia muito rapidamente. E se essa isquemia não for solucionada nas primeiras horas, eu posso começar a partir de 48 horas evoluir para uma necrose. E bem nesta região aqui que eu dei o exemplo, eu vou ter aqui, olha, uma obstrução desta artéria que vai influenciar, inclusive, na minha artéria, gente, do nariz, ok? Que é a minha artéria aqui, olha, que vai irrigar tanto a ponta quanto a asa do nariz. Então, precisa ter muita cautela no momento de trabalhar com volumizador. E mais do que isso, você precisa conhecer de fato o que é um volumizador. Eu vou dar um exemplo aqui para você, vou mostrar agora um dos produtos volumizadores que a gente utiliza muito na técnica da pressurizada, que é esse daqui. Gente, esse daqui é o volumizador facial, ok? Esse daqui é da Cosmobeauty. Esse daqui é um dos exemplos que eu estou dando para você. Esse tipo de produto, ele vai dobrar de tamanho. Normalmente, né, esse tipo de produto, ele tem a indicação para utilizar na técnica da pressurizada. Então, de que forma que ele vem? Ele vai vir nesse tipo de frasco, onde nós vamos utilizar aqui um conector, vamos aspirar, vamos passar ele aqui para nossa seringa da pressurizada. Vou colocar aqui rapidamente para vocês verem. A gente vai colocar ele aqui na seringa da pressurizada, fazer a aspiração e vamos colocar aqui, vou simular aqui para vocês, olha. Então, vou utilizar aqui, coloco aqui na minha seringa da pressurizada, ok? Aqui, através de um conector, a gente faz a aspiração, já estaria aqui o produto. E, normalmente, a gente vai utilizar aqui com a técnica da pressurizada. Então, muito cuidado. Por quê? Se você não tiver a noção que esse tipo de produto, ele vai volumizar,
você pode querer colocar aqui uma dosagem final, né, que seria uma dosagem mais alta para fazer o preenchimento dessa região, mas ele vai aumentar de tamanho e aí você pode correr aquele risco. Mas então, doutora Adriana, se eu utilizar esse tipo de produto, qual é a dosagem que eu devo colocar? Vou dar aqui uma dica para vocês desta região aqui que eu acabei de falar. Eu não recomendo mais que 0,02, mais do que 2 unidades, porque ela vai se transformar em 4 unidades, 0,04 ml, ao longo de todo o percurso aqui do suco nasogeniano. Então, é dizer que quando a gente fizer esse tipo aqui, olha, de aplicação, eu vou fazer vários disparos aqui ao longo do nasogeniano todo, para que eu possa fazer o quê? Um preenchimento aqui em toda esta região. Tudo bem? Perfeito. Lembrando que esse tipo de produto, obrigatoriamente, eu preciso de várias sessões. Por quê? Ele não vai bioestimulando o ácido hialurônico endógeno? Então, eu vou aumentando a hidratação dessa pele, vou condicionando essa pele para que ela vai gerando mais ácido hialurônico endógeno. E depois de 3 ou 4 sessões, eu já começo a ter ali um volume adequado nesta região. Tudo bem? Ok. Entendendo isso daí, agora vamos saber sobre os preenchedores. Os preenchedores, por outro lado, né, eles vão ser o quê? Reticulados. Aí eu estou falando de gel de ácido hialurônico que serão classificados entre baixa, média ou alta reticulação. Esse tipo de ácido hialurônico, de gel de ácido hialurônico que a gente fala, ele contém também algumas características que, por exemplo, são crosslinking, G-prime, coesividade. Então, todas essas características vão determinar quais são as regiões que nós podemos utilizar esse tipo de produto. E ao contrário dos volumizadores, né, eles não aumentam de tamanho. O que que significa isso? Isso significa que no momento que você vai aplicar, você vai ter de fato o volume que ele vai gerar. Então, se você precisa de meio ml para fazer o preenchimento daquele suco, de fato você precisa utilizar meio ml, porque se você utilizar 0,2, por exemplo, ele não vai aumentar de tamanho. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Esse tipo de preenchedor, eu trouxe aqui algumas opções para vocês, né? Trouxe aqui, olha, o Renova Lift e trouxe aqui, olha, o Renova Deep. Qual é a diferença entre esses dois aqui, doutora Adriana? Vamos lá. Quando eu falo do Renova Lift, eu estou falando de um ácido hialurônico de média reticulação. Esse ácido hialurônico, ele tem a indicação para determinadas áreas da nossa face. Inclusive, gente, todo laboratório, seja o laboratório da Renova, seja o laboratório da Restilane, seja o da Perfecta, todos os outros laboratórios, todos, no geral, eles vão fornecer para o profissional uma lâmina onde estão lá todos os produtos deles, o ácido hialurônico de cada característica, qual é o G-prime dele, qual é o crosslinking, qual é a reticulação dele e também vai ter a indicação para as áreas adequadas. E por que que eu digo isso? Porque nós não podemos, por exemplo, utilizar um ácido hialurônico que é muito denso, que tem uma indicação para utilizar num plano mais profundo de forma superficial, porque aí nós teremos problemas, teremos intercorrências, ok? No caso deste daqui, o Renova Lift, ele é um de média reticulação, onde a indicação dele é para eu usar num plano superficial. Então, esse daqui eu posso utilizar para várias áreas, mas sempre utilizando ele numa derme média a derme superficial.
ok? Agora, esse daqui, que é o DIP, né? Que o próprio nome já diz, qual é a grande diferença dele? Ele já tem uma maior reticulação. Ele é um gel mais denso, e por ser um gel mais denso, ele tem menos flexibilidade de moldagem. Esse tipo de gel deve ser utilizado nas camadas mais profundas. Mesmo que eu utilize ele nas mesmas regiões, por exemplo, num nasogeniano, eu posso utilizar tanto o DIP quanto o lift. Mas como assim, professora? Você vai utilizar nas camadas diferentes. E aí, o que que vai determinar isso? Vai determinar qual é a disfunção que você está tratando, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, olha só. Esse daqui você vai ter que aplicar com uma técnica que vai aplicar ele mais profundamente. Então, o DIP, por exemplo, eu posso aplicá-lo desde uma técnica no periósteo, uma técnica onde eu entro com uma agulha a 90 graus, chego até o periósteo, retorno 1 milímetro e faço a técnica de bolos, também conhecida como MD Codes, tá? Posso também utilizar ele numa derme mais profunda ou num subcutâneo. Agora, ele não tem indicação para eu utilizar numa derme superficial. Por quê? Porque ele vai gerar nódulos. Ele pode gerar tanto grânulos, ele também pode gerar, né, granulomas, ele pode gerar um processo inflamatório maior nesta região, porque ele é mais denso e dessa forma eu também não consigo modelar este produto. Tudo bem? Então, essa é a grande diferença quando a gente fala em propriedades físicas e reológicas do ácido hialurônico. Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte: a quantidade de ácido hialurônico que eu devo utilizar. Só que muitas profissionais não têm noção, né? E muitas vezes o paciente também não tem noção. Às vezes o paciente acha que 1 ml vai resolver. E o que que é 1 ml? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. O que que vem a ser 1 ml? Quando eu falo de um preenchedor reticulado, 1 ml, gente, é essa seringa aqui. Olha o tamanhozinho dessa seringa, né? Se eu precisar de 2 ml, serão 2 seringas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu vou trazer uma imagem para você que vai mostrar isso de forma muito didática em uma colher de sopa. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, a gente pode visualizar aqui nessa imagem que são colheres, né, de sopa, e aqui você vê claramente, olha lá, 1 ml. Olha a quantidade que representa 1 ml. O que que eu quero mostrar aqui para você? Eu quero te mostrar que o volume de 1 ml, ele é muito pequeno para determinados casos, né? E ele também pode ser muita quantidade para outros casos. 2 ml, 3 ml. Então, aqui a gente tem, olha, o volume até 10 ml. Então, isso é muito importante o profissional ter essa noção, ter essa noção visual quando a gente fala, porque é exatamente esse volume que vai entrar na pele da sua paciente. Então, muitas vezes, quando vocês me perguntam, né, doutora, qual a quantidade que eu devo colocar na minha paciente? E aí eu respondo para vocês, depende. Porque se você for fazer um preenchimento, por exemplo, de nasogeniano, normalmente a gente utiliza de 0,5 ml até 2 ml, dependendo da quantidade de produto, né? Dependendo do tamanho do sulco daquela paciente. Já quando a gente vai fazer, por exemplo, um preenchimento de mandíbula, gente, tem mandíbula que a gente gasta 8 ml de cada lado, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque eu preciso estruturar, eu preciso criar muito volume. Então, não existe uma tabela de dosagem. O que existe sim é um limite de segurança que normalmente eu gosto de orientar as minhas alunas iniciantes não passar de 10 ml de ácido hialurônico, por exemplo, numa harmonização facial em uma única sessão.
ok? Mas é uma dosagem de segurança, principalmente para o profissional injetor iniciante. Agora, isso vai variar muito. Outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês. Quando a gente vai fazer arco zigomático, por exemplo, que é toda esta região aqui do top móvel que a gente fala, né? E aqui você pode fazer todo esse preenchimento aqui. O preenchimento que você vai realizar exatamente nesse ponto aqui é na derme que está em cima ou sobre o meu osso zigomático, correto? Vou mostrar aqui na lâmina para você. Então, gente, esta região aqui, olha, a região zigomática, onde eu faria todo esse preenchimento, vocês estão vendo que ela está sobre o meu osso zigomático? Olha, toda a parte óssea aqui. O que que significa isso? Isso significa que se eu tenho uma paciente que tem uma estrutura óssea maior, uma paciente que tem aqui, olha, esse tecido ósseo mais proeminente, menos produto eu vou utilizar do que uma paciente que não tem um tecido ósseo aqui tão exposto, ok? Da mesma forma, quando eu vou fazer mandíbula, se eu tenho uma paciente que já tem a mandíbula marcada, olha, por exemplo, o meu caso, eu já tenho uma mandíbula marcada. Então, quando eu vou fazer aqui um preenchimento de mandíbula, eu uso pouco produto. Já uma paciente que não tem essa parte óssea, um biotipo, por exemplo, de coração, que tem o queixinho mais puxadinho e menos tecido ósseo, eu vou gastar muito mais produto. Então, quando vocês me perguntam, né, doutora, mas quanto que eu vou utilizar de ácido hialurônico nessa paciente? Depende. Então, visualmente, então vai depender de duas coisas. Qual é o produto que você está utilizando? É um produto volumizador? Então você tem que entender que se ele é volumizador, ele vai dobrar de tamanho. E aí você não pode colocar uma quantidade exata daquele volume, porque em poucos minutos ele vai aumentar de tamanho. Então coloque a metade e depois você espera para ver se vai precisar de mais. Agora, se você estiver trabalhando com um preenchedor mesmo, que não é volumizador, que já vai preencher de forma, né, semi-permanente, que a gente fala, em uma só sessão, aí sim você já vai colocar o volume total para que aquela disfunção seja corrigida, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as disfunções para vocês entenderem? Então, quando a gente fala de preenchimento, quando a gente fala de uso de ácido hialurônico, eu preciso saber se eu tenho o quê? Uma quebra dérmica ou se eu tenho sulcos. Por quê, doutora Adriana? Porque cada um a gente vai utilizar uma técnica diferente. Então, vamos entender? Vou pegar outra lâmina aqui. Quando eu falo de quebra dérmica, eu estou falando de uma linha aqui, olha, na minha epiderme, na qual eu vou sorrir, essa linha vai aparecer. Quando eu estou em repouso, essa linha também vai aparecer. Essa linha significa quebra dérmica ou mesmo uma cicatriz. Essa linha ou essa quebra dérmica que acontece em alguns pontos da nossa face, né? Elas são superficiais. E se elas são superficiais, de que forma que eu devo tratá-las? Eu preciso fazer um preenchimento superficial ou até mesmo uma volumização que vai fazer o quê? Vai estimular o ácido hialurônico endógeno do meu paciente e também vai melhorar a hidratação. Quando eu tenho uma quebra dérmica, pode ser na marionete, pode ser no sulco nasogeniano, esse tipo de linhas que a gente fala, de linhas finas ou fine lines, esse tipo de linha aqui, como que eu trato esse tipo de linha? Eu posso tratar com várias técnicas. Eu posso tratar com a pressurizada, eu posso tratar também com as agulhas, inclusive eu posso tratar também com as cânulas. Mas o que que é bem importante? A gente entender que esse daqui eu vou tratar com ácido hialurônico mais fluido,
um ácido hialurônico menos denso e também eu posso tratar com volumizadores. Então, esse tipo aqui é muito fácil reverter esse tipo de linha, tá? Então, basta eu aplicar aqui de forma superficial. Como assim, forma superficial? Eu vou aplicar na minha camada dérmica superficial. Como que eu faço isso? Através da pressurizada, se eu utilizar uma caneta de alavanca, eu vou colocar na minha pressão 45. Se eu utilizar uma caneta de 3 pressões, eu vou utilizar na pressão 1. E se eu utilizar uma caneta de 30 pressões, que é a Twister, eu vou utilizar aqui mais ou menos na pressão 5, entre 5 e 10. E aí eu vou atingir a minha derme superficial, ok? Se eu for tratar aqui com agulhas, eu vou tratar aqui a 45 graus. Eu vou fazer uma entrega com a minha agulha a 45 graus e vamos fazer aqui todo o preenchimento, pode ser em retroinjeção e também tem uma técnica que eu gosto muito aqui, olha, para levantar a linha que são as travas que a gente faz perpendicular a essa retroinjeção, ok? Cânulas. Normalmente, a cânula ela vai atingir o subcutâneo de forma mais fácil, mas eu também consigo fazer uma entrega mais superficial na derme com a cânula, ok? É um pouquinho mais difícil, né? A colocação dela, não só a colocação, mas o deslizamento. A cânula ela desliza muito melhor quando a gente coloca ela no subcutâneo. Então, nesse momento aqui, cuidado para você não confundir os planos. Se você for fazer com a cânula, você tem que ter certeza que você está na camada dérmica e não no subcutâneo, tudo bem? Ok, agora, por um outro lado, eu tenho uma segunda disfunção que são os sulcos. O que são sulcos, doutora Adriana? O sulco é quando eu já tenho uma depressão. Quando eu, além da linha, eu tenho uma depressão nesse local. E aí sim, o que acontece? Eu tenho um sulco que a gente chama. Então, posso ter aqui, olha, um sulco no coxo lacrimal, eu posso ter um sulco no nasogeniano, eu posso ter um sulco na marionete, em todas essas regiões. Quando eu tenho esse sulco, qual é a grande característica? Qual é a grande causa? Eu tenho diminuição da gordura nas zonas compartimentais. Então, eu vou ter diminuição das zonas compartimentais de gordura. Quando eu perco a gordura da face, eu começo a ter o quê? Depressão. Eu começo a ter o que nós chamamos de sulcos. E aí, qual é a técnica que eu preciso usar de preenchimento? É o que nós chamamos de volumetria. Como que eu consigo fazer essa volumetria, doutora Adriana? Obrigatoriamente, essa volumetria você só consegue fazer com agulhas ou com cânulas. Com a pressurizada, a gente não consegue fazer. Por quê? Porque eu preciso fazer a minha entrega lá no periósteo. Então, eu preciso fazer pontos de ancoragem lá no periósteo, que eu vou descer tanto com a agulha quanto com a cânula a 90 graus, vou tocar no periósteo, retorno 1 milímetro e faço o depósito desse bolos de ácido hialurônico. Qual a quantidade que eu vou colocar? Eu vou colocar suficientemente para que esse ácido hialurônico tenha o poder de levantar todas as camadas que estão em cima dele. Então, ele vai levantar todas as camadas. Se ele está lá no periósteo, ele vai levantar músculo, ele vai levantar gordura, toda a derme e a epiderme. E para que ele possa fazer isso, eu posso utilizar um ácido hialurônico fluido?
Não, eu tenho que utilizar um ácido hialurônico mais denso, de maior reticulação. Aquele ácido hialurônico que eu não consigo modelar. Por quê? Porque eu não quero que ele modele. Eu quero que ele entre e que ele fique lá bem firme, como se fosse uma bolinha de cimento mesmo. Então, quando eu faço, por exemplo, um suco nasogeniano, no qual eu tenho aquela depressão, eu tenho um suco muito grande aqui nasogeniano, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um ponto nesta região da fossa canina, tem uma angulação correta, que eu vou entrar aqui, olha, a 90 graus, bato lá embaixo, faço o meu bolos e retiro. Quando eu retiro, toda essa fossa canina aqui, que estava, que era um sulco, ela sobe. Por quê? Porque eu coloquei um bolos lá embaixo, então ela vai levantar todo o tecido. E dessa forma, você vai conseguir preencher aqui o sulco nasogeniano sem o seu paciente ficar com aquela aparência assim, ó, ok? Porque muitas vezes a gente vê muito profissional colocando muita quantidade ao longo de todo o sulco nasogeniano, porém na superfície. E aí o que que acontece? Você precisa colocar muito produto. Muito produto, muito produto. Você vai colocando produto, o produto vai desaparecendo. A hora que vê, o paciente está com essa aparência, que é uma aparência muito desagradável, não é uma aparência natural. Ao contrário, você pode utilizar muito menos produto, desde que você escolha o produto correto, mais denso, e você faça na camada correta, que é onde nós fazemos a técnica de volumetria. Isso quer dizer que, se o seu paciente já apresenta um sulco, seja lá em qual área for, se é nasogeniano ou se é marionete, é importante que você faça uma volumetria primeiro e depois você vai fazer o que nós chamamos de refinamento. O refinamento você vai fazer onde? Na superfície. Na superfície. E aí você pode utilizar várias técnicas, né? Então você pode, por exemplo, fazer uma volumetria com agulha lá no periósteo, ou pode fazer até com uma cânula, e aí você pode fazer um refinamento em toda a derme superficial com pressurizada, por exemplo, ok? Já uma paciente, por exemplo, que não tem problema de volume, ela só tem as quebras dérmicas, aí sim você já pode tratar ela toda com a técnica de pressurizada, por exemplo. Por quê? Porque você vai aplicar na superfície, você vai aplicar na derme superficial. E aí, quando nós falamos de derme superficial, quando eu não tenho perda de volume, ou seja, quando eu não tenho a diminuição de zonas compartimentais de gordura, eu não preciso de grandes quantidades. Quanto mais superficial eu colocar, mais volume eu terei aparentemente. E é muito importante. Agora eu quero que vocês façam um exercício aí na casa de vocês, tá? O que que vocês vão fazer para vocês terem noção daquilo que eu mostrei das colherzinhas? Vocês vão pegar uma colher de sopa aí na sua casa, que todo mundo tem a colher de sopa, vai pegar um gel. Pode ser um gel de cabelo. Gel de cabelo é o melhor, tá? Para fazer isso daí. Um gel de cabelo. E aí você vai pegar uma seringuinha de 1 ml, tá bom? Você vai encher meio ml e vai colocar ali na sua colher. Você vai depois colocar 1 ml na colher, depois 2 ml, 3 ml e assim sucessivamente, para que você tenha noção do volume que é um gel. Então, no momento que eu falar para você, olha, esta região aí não vamos colocar mais do que meio ml. Você já entende o que que significa meio ml ali naquela região. E claro, né, gente, como tudo na vida, a gente precisa de quê? De praticar. E aí vão aqui algumas dicas bem práticas minhas. Quando você está iniciando na parte de ácido hialurônico injetável, é bem importante você começar e errar para menos.
Nossa, doutora, mas como assim errar? Você vai errar, tenha certeza disso. Todo mundo erra, eu já errei muito, e é só errando que você vai aprender. Então, normalmente, o que que eu sempre passo para as minhas alunas, né? Eu sempre passo uma dosagem mínima. Então, por exemplo, um preenchimento de nasogeniano, mínimo 1 ml, meio de cada lado. Ah, mas a paciente precisa mais. Sim, mas se você está iniciando, você inicia com menos. Por quê? Porque daí 15 dias você pode colocar mais 1 ml na sua paciente. O que você não deve fazer é colocar de cara, por exemplo, 2 ou 3 ml nessa paciente e depois você vê que ficou demais. E aí você vai ter um problema, porque você vai ter que retirar isso daí através de uma outra técnica, que é a técnica com hialuronidase, que é uma técnica extremamente dolorosa para o paciente. Você vai ter que anestesiar esse paciente. Então, eu sempre gosto de começar do menos. O menos é mais nesse sentido. Então, coloque menos quantidade. Mesmo que de cara você já entenda, eu vou precisar de mais quantidade. Faça aos poucos. Você vai ter duas vantagens fazendo isso, tá? Primeiro, você vai ter mais segurança no momento que você está fazendo o preenchimento, porque você sabe que depois você pode colocar mais. Então, você tem mais segurança. Você vai correr muito menos risco de gerar, por exemplo, né, uma compressão por edema em algum local. Então, quando você diminui a quantidade de produto, você tem menos risco e você também tem a vantagem do organismo da paciente ir recebendo pouco a pouco. E quando a gente coloca aos poucos, quando a gente faz um procedimento em 2 sessões, mais ou menos, a durabilidade costuma ser maior do que quando a gente coloca tudo de uma vez, porque o organismo da paciente vai entender que aquilo é o quê? É um corpo estranho. Então pode ser que ele vá ter que lidar com isso daí. E quando você coloca 1 ml, por exemplo, ele assenta, depois você coloca mais um ou mais 1,5, você vai ter um resultado mais natural e o seu paciente vai ter uma durabilidade maior, tá? Isso é a minha experiência clínica ao longo dos anos que me mostra isso daí. Sempre pacientes, quando a gente usa muito produto em uma só sessão, esse paciente costuma perder mais rapidamente. Tá bom? E aí eu tô falando de muito produto mesmo, tá, gente? Tô falando de 10, 12 ml em uma sessão. Então, muitas vezes é legal a gente fazer em 2 etapas. E principalmente aí, se você é iniciante. Dessa forma, você fica com total segurança e passa, inclusive, essa segurança para sua paciente, porque nesse momento é muito importante que ela confie em você, não é mesmo? Bom, alguma dúvida? Ficou claro para vocês aí essa diferença de volumizador, de preenchedor? Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber qual preenchedor que você utiliza, qual volumizador que você utiliza, qual a técnica que você mais utiliza. E lembrando o seguinte, independentemente se você já trabalha, né, com agulhas, com cânulas, você tem que ter a pressurizada também. E se você trabalha com a pressurizada, você também precisa dominar as outras técnicas. E por quê? Porque quanto mais técnicas a gente souber, a gente amplia os nossos conhecimentos, tá? E como eu sempre falo, cada técnica tem a sua limitação. Então, o que eu consigo fazer com a pressurizada, muitas vezes eu não consigo fazer com agulhas. O que eu consigo fazer com agulhas, muitas vezes eu não consigo fazer com a cânula. Então, quando a gente consegue dominar todas as técnicas e conseguimos, inclusive, associá-las, aí sim a gente tem resultados incríveis, tá bom? Então é isso aí. Hoje nós vamos ficando por aqui. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se você gostou dessa aula. E é o seguinte, se tiver algum tema aí que você queira que eu faça uma aula específica só para você, comenta aqui para mim, que quem sabe a nossa próxima aula pode ser o seu tema, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!